Olá, uma ótima tarde para nós, começando mais um programa coletivo pela TV Guarujá, transmitindo e gravando via internet, em tempos de pandemia, gravando home office, olha só, sempre com oferecimento do Colégio e Faculdade Dom Domênico, que está... Educação é uma questão de dom, não é? Agora é Centro Universitário Dom Domênico, Lauro. Também conosco, Restaurante Almari, Restaurante Milani, Plastipel com a gente também, gravando pela página O Coletivo. E você vai poder conferir conosco também o programa pela TV Guarujá, canal 11 da NET. Olha, o programa está super 10. Olha só quem nós temos aqui hoje. Prazer em receber Roberto Martini, a Ana Caroline, também a Isabela Farias. Tudo bem, Roberto, as meninas? Roberto, obrigado pela presença aqui no programa, pela participação. Obrigado pelo convite, Lauro. A Ana também. Tudo bem, Ana? Anne? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo certo. Ana. Olha, Ana. E a Isabela também com a gente. Roberto, vou começar esse bate-papo com você. Eu tenho acompanhado o teu trabalho pelas redes sociais. E o Roberto, eu vou até pedir para o pessoal curtir a página e seguir o Roberto lá, que ele faz um trabalho super bacana, por isso que eu fiz o convite. Um trabalho com foco. Pelo que eu entendi, Roberto, você vai falando e vai apresentando, e me corrige se eu estiver errado, com foco na cultura da paz. Eu entendi mais ou menos assim pelo que eu te acompanho. Eu queria que você se apresentasse, começasse esse bate-papo e falasse um pouco do projeto que você desenvolve aqui no Guarujá. Ok. Então, eu sou funcionário da Prefeitura do Guarujá, trabalho na Secretaria de Educação, na Escola Maria Aparecida de Araújo, lá no Morrinhos. Além de ser funcionário público, eu também trabalho numa consultoria chamada Projeto Cooperação, onde eu desenvolvo temas ligados à cultura de paz e prestando consultoria a empresas e prefeituras dentro dessa temática, né? Colaboração, cultura de paz, trabalho em equipe e cultura de paz. Assim, esse é o foco do meu trabalho, né? E do grupo que eu estou associado, que é o Projeto Cooperação. Lá em 2019, nós começamos com essa turma da escola. Hoje a Isabela e a Ana estão no 9º ano, mas ano passado no 8º. E a inspiração original, a motivação original para começar o Facilitadores de Diálogo foi lá em 2017, não sei se você lembra, Laura, aquela história do jogo Baleia Azul. Lembra daquela história do jogo que os adolescentes jogavam, e aí tinha uma história de se mutilar, e aquilo, sim, uma coisa terrível, assim. Eu me deparei com aquela situação na escola, alguns alunos vivendo aquela experiência e tal, e eu conversando com a diretora, ela me falou, então, que aqueles alunos estavam jogando o jogo Baleia Azul. Eu fiquei muito impactado com essa história, falei, como assim Baleia Azul? E aí os alunos se mutilam, né? Assim, foi uma coisa muito terrível para mim. Procurei me informar, procurei saber, e naquele momento, em 2017, eu estava concluindo 2 formações. Eu sou mediador de conflitos, fiz uma formação no Instituto Mediativa em São Paulo, de 1 ano e meio, e fiz uma formação também em comunicação não violenta. Então, eu juntei as 2 coisas, a mediação de conflitos e a comunicação não violenta, depois de ouvir os alunos que eu lecionava sobre como é essa história de quem é uma pessoa, como é uma pessoa que entra num jogo desse, né? E faz vive essa experiência, vamos dizer assim, né? E todos eles, que eu tive a oportunidade de sentar depois da aula e conversar, a gente meio que fez uma síntese, que eram jovens, eram adolescentes que eram muito sozinhos, né? Então, por terem pouca oportunidade de conversar com as pessoas, e aí eles acabavam entrando nessa história, né? Então, eu falei, caramba, eu, além de ser professor, eu sou pai, eu falei, puta, eu não posso deixar isso acontecer na minha frente e não fazer nada, né?
principalmente porque eu estava acabando essa formação, era só juntar as duas coisas e contribuir de alguma forma, né? E foi isso que eu fiz, fui criar o projeto Facilitadores de Diálogo, passei nas classes, falei que a ideia era formar uma turma que ia oferecer ajuda e oferecer conversas na escola para um aluno que estivesse vivendo uma situação de conflito, depressão, alguma situação que quisesse conversar com alguém. E aí eu juntei ali aproximadamente 20 alunos. A Ana, a Isabela estão nesse grupo aí, que do ano passado ficamos 40 horas juntos, o primeiro semestre inteiro se encontrando uma vez por semana. Tivemos uma formação no meio do ano e o segundo semestre já saímos atuando na escola, né? Ana, conta uma coisa para mim. Como é que é participar do projeto? Como é que é o projeto? Fala um pouco para a gente sobre o projeto. Você está me ouvindo, Ana? Talvez a internet da Ana esteja um pouco ruinzinha. Eu? Vamos para a Isabela. Participar do projeto... Você está me ouvindo, Ana? É muito importante para mim. Tô sim. Tá. Então fala, conta pra gente aí como é que é. O Roberto é suspeito para falar do projeto. Fala você, conta pra gente aí como é que é o projeto. O projeto ele é muito especial, sabe? Nesse tempo da formação que a gente teve, eu tive o privilégio de me conhecer melhor, de aprender a me expressar melhor, a pensar antes de agir. Ele ajuda em todos os quesitos assim da minha vida. E basicamente é isso, né? Ô Isabela, Oi. Você sente alguma diferença depois da participação do projeto? Você percebe alguma diferença em você, na tua relação com os outros alunos e também uma diferença dos outros alunos no comportamento deles? Com certeza, porque quando eu comecei a participar do projeto, eu comecei a ver a vida de uma forma diferente também, porque eu aprendi muito sobre a empatia. Legal. Foi uma coisa, assim, maravilhosa de eu ter aprendido, porque eu não sabia direito o que era, então mudou a minha forma de ver a vida e também de conversar com as pessoas também, né, de ter empatia, de pensar antes de falar. E foi isso, mudou muita coisa, assim, pra mim. E para as pessoas também, eu acredito. Bacana. Ana, mudou em casa também, não? Relacionamento em casa melhora também? A Isabela falou em empatia. E em casa? Mudou. Melhora muito. Melhora demais, porque às vezes a gente leva uma bronca, assim, da nossa mãe, né? A gente já pensa em... A gente já pensa em retrucar e tudo, e graças a Deus eu aprendi a respirar. Não, mãe, calma, não é assim, tudo, então melhora bastante. Tu aprendeu técnicas também para poder falar, mãe, calma, né? Além de se acalmar, calma a mãe também. Sim. Ô, Roberto, nós vivemos hoje uma realidade nas escolas. Isso mesmo. Não é? Com crianças e adolescentes, e até adultos também, né? Mas no ambiente escolar, no que diz respeito à ansiedade, à depressão, você trabalha essa questão de relacionamento, mas eu imagino que nesses outros quesitos, o projeto ele deve colaborar bastante também, não? Sim. A Isabela falou agora há pouco sobre empatia, né? Lauro, a formação deles, eles tiveram como conteúdo, né, os temas que eles estudaram, foi o conflito numa perspectiva transformativa
Então, o que é isso? É entender que o conflito pode me dar sinais de alguns aspectos que eu preciso mudar, que eu preciso transformar. Então, quando a gente está acostumado a entender que conflito é uma coisa ruim, né? E porque é muito desconfortável, na verdade, viver uma experiência de conflito, né? Então, a gente aprendeu a lidar com isso de uma forma, vamos dizer assim, equivocada. Ou a gente evita o conflito, foge dele, ou a gente lida com ele, às vezes, de uma forma muito desastrada, vamos dizer assim, né? E quando eu entendo que o conflito pode estar me dando pistas, sinais de alguma coisa que precisa ser mudado em mim, ou na pessoa que está vivendo, e na pessoa que está vivendo o conflito comigo, né? Então, no caso, o exemplo da Ana, né? Um conflito entre mãe e filha, né? Às vezes esse conflito pode estar dando um sinal que a mãe precisa mudar algumas coisas e que a filha precisa mudar algumas coisas também, né? Então, a gente trabalhou essa visão transformativa do conflito, trabalhamos muito a comunicação não violenta, fizemos muito exercício de comunicação não violenta, que é uma abordagem muito preciosa, assim, muito legal, e eles entenderam isso muito, muito bem, assim. Fiquei surpreso como o grupo se apropriou desses temas, sabe? Então, conflito, comunicação não violenta, empatia, confidencialidade, porque a gente tinha um contrato lá e um combinado que as conversas, elas não poderiam ser expostas para terceiros, né? Legal. Então, se um facilitador de diálogo foi convidado para uma conversa, é até legal depois a Ana e a Isabela dar exemplo de como foi fazer isso, né? Então, eles têm o compromisso de não levar o tema, o conteúdo daquela conversa para uma outra pessoa. Então, a gente trabalhou escuta ativa, confidencialidade, assim. Então, a gente se aprofundou muito, assim. Eu fiquei muito satisfeito com a formação que a gente teve e, mais ainda, com a resposta que eles deram, sabe? Esses 20 alunos deram e a comunidade da escola deu com relação a esse projeto. Agora, a tua pergunta, indo diretamente assim, a essa questão, eu falei agora há pouco que a gente, às vezes, lida com o conflito de uma forma equivocada, né? Mesmo na escola, às vezes, a gente trata de esconder o conflito, de abafar o conflito, ou de tentar resolver o conflito de uma forma muito autoritária, né? Às vezes surge um conflito, geralmente tem um adulto que de forma autoritária determina quem está certo, quem está errado, então um vai ficar quieto, vai para um canto, outro vai fazer tal coisa, enfim, né? E existem muitas formas da gente dar vazão ao conflito, né? O que é isso? É dar espaço para ele, né? Então, se houve uma agressão na escola, procurar ter conversa, por que daquela agressão, né? Como se sentiu quem foi agredido, né? O outro que agrediu, por que agrediu? Dá mais espaço, né, para o conflito, né? Eu entendo que quem vive o conflito, muitas vezes, precisa desse lugar de falar como se sentiu, do que precisava, sabe? Da necessidade que não foi atendida, né? Então, esse projeto, ele cria esses espaços da gente ouvindo as pessoas, né? Então, eu, quando tenho a oportunidade de ser ouvido, eu organizo melhor o que eu estou sentindo, o que eu estou pensando, né? Esse projeto, ele tem um foco em um determinado ano letivo, ou ele é para ensino médio, Fundamental 2, já pode ser trabalhado no Fundamental 1, não? Ó, o foco dele, a princípio, a formação foi feita para os 8º e 9º anos, alunos dos 8º e 9º, e aí todo o período, toda a escola, incluindo 5º e 6º, conhecem quem são os facilitadores, né? Mas eu tenho pensado ultimamente na formação incluir 6º, 7º, 8º e 9º,
para que tenham facilitadores, alunos do 6º, alunos do 7º, do 8º e do 9º, sabe? Então, mesmo sendo uma idade bem diferente, às vezes um aluno de 6º ano chega com 10 anos, 11 anos, e um aluno de 9º, às vezes, tem 14, 15 anos, mesmo tendo essa diferença de idade, é bem possível juntar os dois grupos numa formação, e acho que os dois grupos podem aprender muito, assim, essas duas situações podem trazer bons aprendizados, sabe? Entendi. Ô, Ana, me fala uma coisa, hoje você é facilitadora, então, na escola, não é isso? Ana, tá me ouvindo? Tá. E como é que é Isso, como é que você faz o acolhimento? Tá, como é que você faz o acolhimento? Aí, digamos lá que um estudante, o menino, a menina, fala, olha, Ana, eu preciso conversar, a gente precisa dialogar, ou então, quando você detecta um conflito, como é que você age na hora que você pega essa situação, assim, de frente? Geralmente eu chamo a pessoa para conversar, né? Marco um lugar ou através do celular mesmo. E a gente dá início ao que a gente aprendeu no curso, que é a CNV. E você sente que melhora, que resolve? Ela tem 4 partes, que é... Resolve sim, dá um alívio. Não resolve, ele ameniza, sabe? Faz a pessoa se entender melhor. Tá. É. Que bacana. Na hora que bater aquela fome, venha para o Restaurante Milani em Ceada. Restaurante Milani, uma grande variedade de pratos quentes e frios, sobremesas, bebidas e o atendimento que você merece. Restaurante Milani, Estrada do Pernambuco, 267. Disque Marmitex 3391-3084. Curta nossa página no Facebook, facebook.com/Restaurante Milani. Triste, angustiado, cheio de problemas e sem ninguém para conversar. Então Disque 188. 188 é o novo número de atendimento telefônico do CVV, Centro de Valorização da Vida. De orelhão, celular ou telefone fixo, a ligação é gratuita e funciona 24 horas todos os dias. Ligue 188 e receba apoio emocional. Passe bons momentos no restaurante Almari. A saborosa comida caseira por um precinho super especial. A cada dia um cardápio diferente. Além da tradicional feijoada às quartas e sábados, à noite temos comida de boteco, sopas e caldos. Restaurante Almari. O lugar ideal para festas, eventos e confraternizações. Restaurante Almari. O sabor da verdadeira comida caseira com um toque especial todos os dias. Almari. Rua Atílio Gelsomini 210, Jardim Helena Maria, Guarujá. Fone 3382
1859. Fazer a festa, confraternização, olha, a Plastipel tem o melhor em descartáveis, temas de festas e muito mais para você. A gente está por aqui, Bruninha, aqui que a Plastipel prepara para o pessoal que está em casa. Bom dia, gente, tudo bem? Então, a Plastipel a gente trabalha com descartáveis, trabalhamos com temas de festas, trabalhamos com chocolate, coisas para fazer cesta, quem trabalha com bolo, essas coisas, tudo a gente tem. Maravilha. Agora vem cá, você está falando em bolo, chocolate, quem quer aprender a fazer tem o Centro Culinário. Tem o Centro Culinário, sempre a gente está postando coisas dos dias de aula, além de bolo, tem salgados, tem todos os tipos de doce. A gente tá postando coisa, então aproveita para curtir aí o Facebook.com/Plastipel Guarujá. Bruna, lembra o endereço do pessoal que tá em casa? É a Avenida Ademar de Barros, 1520. Tá certo, olha, Plastipel, tudo para você, para sua festa, confraternização é aqui, ó, Ademar de Barros, 1520. Ô, Isabela. Oi. Tá me ouvindo, Isabela? Me conta uma coisa. O que você sentiu que mudou nesse período, depois que você fez o projeto? A escola mudou? Você sente que algo mudou na comunidade ali, nos alunos, no teu relacionamento com eles, no relacionamento deles com você? Sim, tipo, se for observar mesmo, até que sim. É porque, tipo, é uma coisa nova. Eu já conversei com algumas pessoas também. E acho que sim. Sinceramente, sim. Melhora, né? Esse projeto, Roberto, a gente falando aqui da escola, ele ainda saindo para fora dos muros, eu imagino, não? Sim. Porque, na realidade, você ainda trabalhando, se nós formos olhar com mais profundidade, você trabalha a comunidade em si, né? Por isso que requer uma atenção com muito carinho da sociedade para projetos como este, não? Sim. Ouvindo a resposta da Ana e da Isabela, depois elas podem também falar um pouco mais sobre a comunicação não violenta, e as duas conversarem um pouquinho. Mas olha que legal, Laura, assim, a tua pergunta, né? Eu entendo assim que tudo toda cultura tem uma brecha para ser transformada, né? Às vezes a gente está acostumado a achar que uma escola de periferia é violenta, então a gente acha que é um lugar terrível, muito violento, e só acontecem coisas ruins e tal. Às vezes não é assim, lógico, né? Não é assim. Mas esse projeto, por exemplo, além de outros projetos que a escola tem, mas assim, falando do facilitadores de diálogo, eu fico imaginando, assim, nós tivemos 1 ano de intervenção, né? Então, nós estávamos preparados para o começo desse ano começar uma nova turma. Então, a Isabela, sim, a Ana, que estão no 9º ano, elas iam ajudar a formar novos facilitadores. Então, nós íamos ter uma nova experiência em 2020. Aí, imagina, em 2021, aí em 2022. Então, a minha perspectiva é que esse projeto impacte a cultura da escola, né? A cultura do diálogo, a cultura do acolhimento, né? Quem sabe, nesse meio de caminho, a gente não abre espaços para conversar com os pais, né? De repente, receber pais de alunos, receber professores, assim, em alguns círculos, né? Enfim, eu entendo isso tudo como um processo, assim, né? Não acho que ao estalar dos dedos, assim, a gente vai mudar tudo, sim, mas eu vejo a cultura sempre como, não só como algo que me determina, que me forma, então, uma coisa apenas engessada. Eu vejo a cultura como, principalmente como trânsito, como alguma coisa que está em movimento. E como está em movimento, a gente pode dar a direção, né, que o grupo achar que merece, né? Então, em síntese, a gente transforma a cultura a partir das nossas ações, né? Nada está pronto, determinado e acabado, né?
tudo pode ser transformado, né? Inclusive as relações. Em síntese, é isso que eu quero dizer. Espero ter sido claro. Sim, sim. Eu estou aqui, eu olho aqui de lado, porque eu estou acompanhando aqui pela página. Principalmente, Roberto, nós vivemos aí numa pandemia, você falou qual que era a ideia, o que todos nós esperávamos para 2020, e não é isso que a gente esperava, né? E acho que não passava na cabeça de ninguém que nós poderíamos viver uma pandemia. E se faz muito a seguinte pergunta, né? Como, além de quando retornaremos, mas como retornaremos, né? O acolhimento que as escolas vão precisar criar e o ambiente que essas escolas vão precisar criar para receber esses alunos. Porque nós temos um nível hoje, né? Qualquer pesquisa que seja feita no que diz respeito à depressão, à própria ansiedade, né? Às síndromes, a gente vem aumentando e nós vamos voltar para o ambiente de trabalho, para as escolas. Então, esses projetos, eu imagino que eles serão de extrema importância para receber não só os alunos, mas principalmente a comunidade e os professores também, não? Sim, perfeito, Lauro. Eu acho que a gente viveu um momento, assim, diferente globalmente, né? Pensando no planeta, assim, foi um momento diferente para todo mundo, né? Eu acho que a escola realmente vai precisar abrir espaços para conversar, para dialogar e para acolher as pessoas que vão retornar para a escola. E aí eu me refiro não só a alunos, mas a professores também. Eu acho que vai ser um equívoco a gente ter pressa em relação a conteúdo, sabe? Tipo, correr para repor um conteúdo que ficou por conta do isolamento, e, enfim, eu acho que isso vai ser um grande equívoco. Eu reservaria ali alguns dias no retorno para fazer círculos de conversa, onde as pessoas pudessem contar como elas se sentiram nesse período, né? Imagino que muitos jovens, assim, viveram muitas experiências, assim, de repente, o pai ter perdido emprego, né? De ter vivido situações de medo, de escassez, né? E isso não pode passar em branco, né? A escola não pode fazer de conta que não aconteceu nada, voltar e vamos lá, aula, né? Primeira aula, segunda aula, terceira aula. É um grande equívoco, né? E da mesma forma, os professores, né? Lá na escola a gente teve uma conversa muito bacana, um dia desses, com a Carol, que é psicóloga da prefeitura, onde os professores tiveram a oportunidade de falar um pouco sobre como estavam indo nesse período de pandemia, né? Então, é sempre essa questão da empatia que a Isabela falou, né? Você ouviu o que o outro passou, né? Mas muito diferente de você, né? E fazer esse exercício de empatia, isso é muito precioso, e eu entendo que isso pode fortalecer muito os vínculos de convivência, sabe? Quando a gente tem esses espaços onde a gente pode, como diz a comunicação não violenta, compartilhar a nossa vulnerabilidade, né? Falar que a gente teve medo de perder emprego, né? Falar que a gente teve medo de passar necessidades, né? Enfim, medo que o pai morresse, que a mãe morresse, enfim. Então, quando a gente tem espaços para isso acontecer, para diálogo, para acolhimento, acho que a gente se torna mais humano mesmo, né? Acho que essas relações humanas, elas ficam mais fortalecidas, né? E aí depois a gente vai pensar em conteúdo, né? Vai pensar em avaliação, vai pensar o que vai fazer para recuperar o ano, né? Mas isso acho que tem que ser depois, né? No primeiro momento tem que lembrar das pessoas, depois da disciplina, de quem passou, quem não passou, enfim, né? A gente se recupera, né? Isso. Aí depois recupera o ano. Meninas, vamos falar sobre comunicação violenta. Ó, você viu que o professor Roberto deu a letra, né? Vamos falar sobre o que vocês aprenderam, o que é comunicação violenta. Explica para nós, assim, explica para o Lauro, para quem está em casa assistindo, do que se trata a comunicação não violenta, Ana? A comunicação violenta, ela tem outro passo. A gente começa na observação
que é onde a pessoa vai começar a contar o que está acontecendo com ela, qual é o problema dela. O passo seguinte é o sentimento. A gente vai perguntar para ela como que ela se sente e tudo mais em relação a esse sentimento, né? Depois a gente vai para a necessidade, que é o que ela precisa para ela ficar bem, o que ela precisa para amenizar aquele conflito dela. E o último passo, o pedido. Se ela pudesse fazer um pedido para aquilo passar, seria ele. Assim. Que maravilha. Ô Isabela, fala uma coisa para mim. Oi. Quando você estuda o projeto, quando o professor fala sobre comunicação não violenta, você colocou, você já teve a oportunidade, nesses dias, de colocar a comunicação não violenta na tua própria vida, assim? Fala, não, agora eu vou utilizar esse método da comunicação. Já... Olha o sorrisão dela. Então, conta pra gente. Pode contar, se puder contar, né? Eu uso sempre a comunicação não violenta. Tipo, qualquer pessoa que vem conversar comigo, mesmo pessoa, tipo, não fala, tipo, querendo, tipo... Ai, meu Deus, calma. Por exemplo, ela tá pedindo... Não, ela tá conversando ali, contando a vida dela. Aí eu percebo que posso usar a CNV e vou lá e uso. Tipo, eu uso pra tudo mesmo, porque é uma coisa muito, assim, boa, muito interessante também, que ajuda muito também a observar também e... A gente... Tô nervosa. A observar e... É muito bom. Me ajuda muito e me ajuda muito também a se conectar com a pessoa ali, entendeu? É muito bom. Maravilha. E o que você mais aprendeu assim, no projeto Facilitadores de Diálogo? O que você aprendeu que você falou, isso aqui eu vou levar para a minha vida toda? Como eu disse antes, a questão da empatia. Porque, assim... Da empatia. Tudo para mim, tudo. Empatia é tudo. Maravilha. Maravilha. E você, Ana, o que você aprendeu, que você falou, cara, que legal isso aqui, ó, vou levar para sempre comigo? A mesma dela, empatia, sabe? Eu já gostava disso, também, de conversar, de ajudar, de me colocar no lugar do outro, e depois do projeto, quando eu conheci mais, quando me aprofundei naquilo, isso vou levar para a vida. Legal, que maravilha. Roberto, o programa é super curto, não pelo tempo da internet em si, mas pelo tempo da TV. Eu vou te fazer uma pergunta para a gente caminhar para finalizar. Você faz esse projeto que é super bacana, eu já vou, desde já, parabéns pelo projeto, super legal, os projetos que você desenvolve. Vou pedir para você, outras escolas que queiram levar esses projetos, sejam escolas públicas, particulares, até empresas mesmo. Eu imagino que um projeto desse dentro de uma empresa para melhorar o relacionamento dos funcionários seja maravilhoso. Como pode fazer? Tá. Quem tiver interesse de conhecer um pouco mais o projeto, no site do Projeto Cooperação, www.projetocooperação.com.br, você tem todo o conteúdo, todas as informações, o que a gente trabalha na formação, na primeira etapa, a segunda etapa, tem o vídeo do projeto, foi um vídeo documentário que foi feito, o vídeo todo está lá, dúvidas, informações, objetivo, está tudo lá no site do Projeto Cooperação. Então, quem tiver interesse em conhecer um pouco mais, tiver interesse em apoiar, em levar para a sua escola, para a sua cidade, ou para a sua empresa mesmo, como você falou, que acho que é bem válido também, vai encontrar lá no site do Projeto Cooperação todas as informações, né? Eu queria ressaltar aqui, Lauro, a parceria que a gente teve com a nossa diretora, a Val, que é diretora da Escola Maria Aparecida de Araújo. Foi uma parceira, assim, incrível. Ela entendeu logo na primeira conversa o objetivo e ela deu todo o apoio, arrumou espaço para a gente, cuidou muito da gente em todo esse período. Então, se não fosse a participação da Val, o empenho dela, talvez esse projeto não tivesse sido tão legal como foi. A nossa orientadora, na época, a Valdirene, também, que deu um baita de um apoio. A Carol, que é psicóloga da prefeitura, que também apoiou a gente.
Eles tiveram até uma aula sobre depressão na adolescência com a Carol, que foi muito importante. Legal. Então, toda essa turma que apoiou, eu queria agradecer. Agradecer essa turma de 20 alunos que são maravilhosos. Você percebeu, né, Lauro, como essas meninas são maravilhosas. Sim, sem dúvida. Elas são incríveis. Essa experiência que a gente teve na escola, eu não vou esquecer tão cedo, assim. Não sei se elas vão esquecer, mas eu não vou esquecer, não. Foi realmente muito marcante e a gente, vendo o resultado, assim, as pessoas que assistem o vídeo, né, que ouvem a gente falar, assim, tendo o feedback das pessoas fortalece bastante, assim, porque a gente vê que realmente está fazendo sentido para as pessoas. E queria te agradecer, Lauro, por esse espaço aqui, para a gente conversar sobre o projeto, tá bom? Imagina. Ô Roberto, eu vou chamar a atenção, a gente está finalizando o programa, você que está acompanhando conosco pela rede social, vai acompanhar, porque a gente vai repassar o filme novamente, para você que está pela TV, o que é a decisão, né? Olha só, houve um conflito dentro do universo juvenil, e aí um professor, ele fala o seguinte, olha, o conflito na época era o desafio da baleia azul, aí um professor fala, não, eu preciso fazer alguma coisa, não é? Então, é a atitude, primeiro, que a gente precisa ter. Outra, reconhecer o trabalho do Roberto. É claro que tem o projeto Cooperação, é claro que ele faz um trabalho paralelo, mas ele foi para o projeto Facilitadores de Diálogos enquanto professor, enquanto funcionário público. Então, assim, esse é o professor que nós temos, esse é o funcionário público que a gente precisa sempre valorizar, né? Nós, infelizmente, às vezes a gente caminha aí para uma desvalorização do funcionário público e do professor, e nós precisamos repensar as nossas posições. Meninas, vou prometer uma coisa para vocês, tá? Ana e Isabela, presta atenção no que o Lauro vai falar. Quando eu ver alguém brigando, alguém em conflito, eu vou pegar e vou levar para vocês. Vou levar para a Ana. Boa! Vou levar. Pode Tá bom? levar, pode levar. Pode ser, Isabela? Pode. Se eu chegar lá no Maria Aparecida, ela segurando dois assim, ó, você já sabe do que se trata, tá bom? Boa, vai ser beijo, Ana, beijo, Isabela. Beijo. Obrigado pela participação. Obrigada. Parabéns pelo projeto. Valeu. Gente, ó, no final do programa... Tchau, No obrigada. final do programa, nós vamos passar um vídeo que eu esqueci de avisar, o vídeo que o Roberto disponibilizou para a gente. Nós vamos passar pela TV Guarujá, agora no finalzinho, vamos passar os vídeos com a garotada participando, comentando sobre o projeto, tá bom? Roberto, gratidão, forte abraço, valeu. Parabéns. Um abração. A você que nos acompanhou, até a próxima semana, até lá. E o professor deu esses botões pra gente usar na escola, e quando alguém precisar conversar, eles veem o botão e a gente poder ajudar eles. Eu via o sentimento de empatia quase como uma besteira. Por que me colocar no lugar do outro se eu já tenho problemas demais? Depois do projeto eu vi que é muito importante se colocar no lugar de uma outra pessoa, para você ajudar ela a se entender melhor. E isso também faz você melhor, porque quando você ajuda uma pessoa, você se autoajuda. Eu não entendi o lado das pessoas. Eu não esperava eles falar. Eu já tinha a minha opinião que importava. Então, o que eu mais vou levar é que eu tenho que escutar primeiro, para depois eu agir. De vez em quando é algo muito pessoal e a pessoa não consegue falar com um adulto. Eu, geralmente, quando vou falar algo, eu quero falar algo com alguém que me entenda.